Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de instalações hidrossanitárias. Eu sou a professora Cleide Oliveira, a sua professora de instalações, e nesse conteúdo de hoje nós vamos trabalhar o conceito de perda de carga. Esse conceito super importante, principalmente quando a gente vai dimensionar bombas, estações elevatórias, sistemas de recalque, ok? Então, vamos juntos para o nosso conteúdo? Então, pessoal, vamos iniciar aqui nosso estudo sobre perda de carga, tá? Esse conteúdo, ele bem poderia estar juntamente com os conceitos básicos, porque ele é um conceito que serve de base, que fundamenta principalmente as etapas de dimensionamento e de projeto em instalações hidráulicas. Mas eu achei interessante criar uma videoaula somente para esse conceito, somente para falar sobre perda de carga, para destacar, né, devido à importância desse conteúdo para a nossa disciplina. Então, vamos juntos. Primeiro é interessante a gente entender o que é perda de carga. Então, coloquei aqui que perda de carga é a perda de energia que o fluido sofre ao longo do escoamento em uma tubulação. Tá? Quando nós temos um fluido, no nosso caso, quando a gente tem a água, a gente fala assim, um fluido, porque não necessariamente a gente vai ter apenas água como fluido, né? A gente pode ter o esgoto, por exemplo, que é água, mas é água fervida. E como esse é um conceito de hidrodinâmica, né, o conceito ele fala de fluido. Mas quando a gente fala de fluido, aqui na nossa disciplina, já que a gente está tratando de instalações hidráulicas nesse momento, vamos entender fluido como sendo água, tá? Então, quando a água está fluindo, quando a água está escoando na tubulação, ela naturalmente perde energia. E essa perda de energia é conhecida como perda de carga, tá? Vamos ver o que eu coloquei mais aqui sobre isso. O escoamento da água, ela causa atrito, tanto entre as partículas de água, como entre as partículas de água e as paredes da tubulação, tá? Coloquei até aqui uma ilustração para a gente ter uma percepção boa disso, certo? Inclusive, a gente pode perceber que nessa ilustração que eu coloquei aqui, coloquei dois tipos diferentes de tubulação. Uma tubulação com a superfície mais lisa, ou seja, se a superfície é mais lisa, existe uma tendência a se ter menos atrito, tá? Menos choques, tá? E aí você consegue reduzir a perda de carga por causa disso. Se você pegar uma tubulação com uma superfície mais rugosa, mais áspera, existe uma tendência aí a aumentar a quantidade de atritos, e isso aumenta a perda de carga. Então, o que acontece? As colisões entre as partículas e com as paredes das tubulações, elas dificultam o escoamento, que faz o líquido perder energia. Podemos dizer que o líquido ele perde pressão. Olhe, estamos utilizando um outro conceito que nós já falamos, que é o conceito de pressão. Então, no que eu falo perda de carga, perda de energia, perda de pressão, eu estou falando mais ou menos das mesmas coisas, tá? Então, perda de carga nada mais é do que perda de energia, né? Perda de pressão, quando a água está aí escoando, quando a água está fluindo no interior da tubulação, tá? Devido à influência, principalmente, desse atrito entre as paredes e entre uma partícula e outra também, isso pode influenciar. É importante a gente dizer que é por isso que se utiliza o PVC como material das tubulações hidráulicas. Nós vamos ter uma videoaula só sobre isso, só sobre tubulações de água, tá? E aí eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades e alguns conceitos que estão relacionados às tubulações de água, mas perceba que o mais utilizado é o PVC, ou materiais similares ao PVC que tem uma rugosidade baixa, ou seja, uma tubulação lisa, e isso faz com que a gente tenha uma menor perda de carga, uma menor perda de pressão dentro da tubulação quando ela está escoando, tá? Então, toda vez que a gente falar em perda de carga, existem basicamente dois tipos de perda de carga que nós vamos estudar
Inclusive, eu vou ensinar vocês a dimensionar, calcular essa perda de carga. Existe a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. A perda de carga distribuída, eu coloquei aí, é aquela que ocorre ao longo da tubulação. Inclusive, eu falei da perda de carga distribuída quando eu fui explicar o conceito de perda de carga agora há pouco, né? Então, depende da vazão, né? Depende do comprimento da tubulação, né? Quanto maior for esse comprimento, a tendência é que se tenha uma maior perda de carga. Depende também do diâmetro, depende também do material que é feito a tubulação, como eu falei agora há pouco. Então, essa é a perda de carga distribuída. Mas existe também a perda de carga localizada. Essa perda de carga localizada, ela acontece quando se tem mudanças de direção, quando se tem interrupções localizadas no escoamento da água, tá? Então, toda vez que você tem um joelho, quando você tem aí um T, né, que são conexões, lá na videoaula de tubulações de água eu vou falar um pouco sobre as conexões, vou apresentar para vocês um pouco sobre isso, mas toda vez que você tem uma mudança, um joelho nada mais é do que uma mudança de direção. Você tem um joelho 90 graus, tem um joelho 45 graus, tá? E o T, né, você aí promove também uma mudança de direção. Toda vez que acontece isso, naturalmente, naquele ponto, localizado naquele ponto, vai ter uma perda de carga, tá certo? Ou então, quando você tem o fechamento da tubulação, então ali você tem um registro, ou você tem uma válvula, tá? E esse fechamento aí, ele provoca uma perda de carga localizada, tá? Então, existem basicamente esses dois tipos. Então, quando a gente fala em perda de carga distribuída, ou seja, ao longo da tubulação, o que a gente pode dizer? Eu posso dizer que quanto maior for o comprimento da tubulação, maior atrito, mais choques vai haver entre as partículas de água e a parede da tubulação, tá? E aí, consequentemente, eu vou ter mais perda de carga e eu vou ter redução de pressão, certo? As perdas de carga que faz aí reduzir essa pressão. Tubulações mais rugosas geram mais perda de carga e reduzem a pressão no interior da tubulação. Eu acabei falando, né, antecipando um pouco essa informação agora um pouquinho antes. A perda de carga localizada, ó, inclusive coloquei aqui para vocês verem. A perda de carga localizada. Olha só, botei até aqui para vocês algumas conexões, tá? Tá aqui, né, em cima. Algumas conexões aqui, ó. Aqui o joelho, um T, tá? E aqui alguns dispositivos de manobra, né, que a gente chama, que é quando você interrompe a passagem. Então, registros, válvulas, né? Também quando se tem redução de diâmetro, tá? Então, são perdas de cargas, esses elementos, eles provocam perda de carga localizada, quando eu expliquei agora há pouco. Então, quanto maior for o número de conexões em um trecho de tubulação, maior vai ser a perda de pressão naquele trecho, né? E também mais perda de carga vai acontecer, diminuindo a pressão ao longo da rede, tá? Tem aqui uma outra ilustração, né? Não, desse lado. Aqui, desse lado. Tem uma outra ilustração que eu botei para vocês, onde eu apresento aqui, ó, um joelho, né? Vem aqui a tubulação, tá? Tá aqui, ó, fluido. Quando chega aqui no joelho, ó, acaba gerando essa mudança de direção, acaba gerando aqui uma certa turbulência, tá? Essa turbulência seria uma movimentação aí meio maluca. As partículas de água elas ficam um pouco desorientadas, né? E isso reduz a pressão, tá? E isso aí provoca perda de carga. Como é que a gente faz para dimensionar a perda de carga? Isso vai ser bem importante para a gente, né, numa outra videoaula de dimensionamento de estação elevatória, dimensionamento de conjunto motor-bomba. A gente vai precisar calcular a perda de carga. E aí, como eu tenho dois tipos de perda de carga, eu tenho também dimensionamento diferente, se for perda de carga distribuída ou se for perda de carga localizada. Se a perda de carga for distribuída, o dimensionamento dessa perda de carga é bem simples, porque essa perda de carga ela vai coincidir com o comprimento da tubulação, quantidade de metros de água.
Então, a perda de carga distribuída vai ser correspondente ao comprimento da tubulação. E a perda de carga localizada, para a gente dimensionar essa perda de carga que acontece devido às conexões, às mudanças de direção ou o aparecimento aí de algum dispositivo de manobra, seja um registro, uma válvula ou coisa do tipo, nós utilizamos o método chamado método dos comprimentos equivalentes. Esse método dos comprimentos equivalentes, né, foi um estudo que foi feito para se definir qual seria a perda de carga, né, ou seja, quantos metros de tubo seria correspondente à perda de carga localizada em um ponto, né, seja a partir de uma conexão, seja através de um registro, tá, seja através de uma válvula, tá. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse registro, ele é um registro de 20 milímetros, ele é para um registro de 20 milímetros. E aí, se eu quero dimensionar a perda de carga desse registro, a perda de carga que ele vai causar, eu vou trabalhar com o equivalente. Qual seria o equivalente em termos de perda de carga ao longo de uma tubulação que esse registro ele daria, né? Então, aqui, esse registro de 20 milímetros, ele é equivalente a uma perda de carga a um pedaço de tubulação de 0,20 metros. Então, aqui seria uma equivalência de 0,20 metros para cada registro desse aqui. Então, tem aqui essa tabela, né, que é da norma. Essa tabela é uma tabela específica para perda de carga localizada, tá? Veja que eu tenho aqui, ó, várias conexões e dispositivos de manobra. Então, eu tenho aqui, ó, joelho, 90 a 45 graus, curva, que é diferente, T, entrada normal de água, né? Válvula de pé e crivo, que a gente já viu que tem lá no sistema, no conjunto motobomba, né? Válvulas e registros, ó. Então, vamos aqui os exemplos, tá? Vamos dar aqui um exemplo qualquer. Vamos supor que eu queira saber qual é a perda de carga de um joelho. Um joelho, aí eu tenho que saber qual é o diâmetro. Vamos trabalhar aqui com um diâmetro de 25 milímetros, só para a gente exemplificar. Então, um joelho de 90 graus, de 25 milímetros de diâmetro, ele provoca uma perda de carga equivalente a 1,20 metros de tubulação. 1,2, certo? Aqui já é o valor da perda de carga localizada. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu quiser pegar um registro de globo aberto, falar, registro de globo aberto. Ele, olha só, ele dá uma mega perda de carga, ó, de 11,4, se eu considerar essa mesma bitola de 25, tá? 11,4. Então, através dessa tabela, eu consigo dimensionar a perda de carga localizada. Quando a gente fala de dimensionamento de perda de carga, mostrei agora há pouco que se eu quiser saber a perda de carga distribuída, simplesmente eu vou ver o comprimento da tubulação. Se eu quiser a perda de carga localizada, eu vou utilizar lá o método das equivalências, né? E vou utilizar aquela tabela que eu mostrei agora há pouco. Mas existe ainda a perda de carga unitária, que a gente chama carinhosamente de J. Essa perda de carga unitária, ela apresenta o quanto de energia é perdida para cada unidade de comprimento equivalente. Veja que o que eu falei agora de dimensionamento, tanto para a perda de carga distribuída como para a perda de carga localizada, foi tudo dado em metros, tá? E essa perda de carga unitária, ela vai converter, né? Ela vai dizer o quanto que essa quantidade em metros é equivalente, quanto de energia, né, vai ser perdida nessa quantidade de metros aí que eu defini. Então, para calcular essa perda de carga unitária, existe uma fórmula que ela relaciona o diâmetro da tubulação com a velocidade, com a vazão e com a perda de carga, tá? E essa fórmula é essa daqui, ó. Na verdade, tem duas fórmulas, por quê? Porque é uma fórmula para tubos rugosos, tá? E outra fórmula para tubos lisos.
Só que o que vai acontecer, ó? Como nós vamos trabalhar com tubulação de PVC, nós vamos utilizar apenas essa segunda fórmula aqui, ó, que ela parece ser cabeluda inicialmente, mas é só uma primeira cara, assim. Ele é uma fórmula um pouco feia, admito. Mas com o tempo, vocês fazendo uma, duas vezes, já não vai mais achar ela tão cabeluda assim, tá? Então, só para a gente identificar, o J, eu falei que o J é perda de carga unitária, tá aqui, ó, perda de carga unitária, né? Eu vou saber o quanto de energia está sendo consumido em determinado trecho de tubulação, tá? E aqui eu tenho, ó, que esse Q é Q de vazão. Quando a gente teve lá a aula de conceitos básicos, eu falei disso, o Q de vazão. E nesse caso da fórmula aqui, ó, eu vou usar a vazão em litros por segundo. É muito importante ver essa questão das unidades, porque a fórmula ela funciona desde que você entre com os dados com as unidades corretas, tá? Então tá aqui, ó, litros por segundo, vazão em litros por segundo. Esse D aqui, ó, é o D de diâmetro, no caso, o diâmetro interno da tubulação. A gente teve uma videoaula só falando sobre diâmetros, né? Se você não assistiu, vá olhar, porque aí eu não vou explicar agora mais, eu já falei sobre isso. Então, diâmetro interno da tubulação em milímetros, tá aqui, em milímetros, tá? Então, entrando com a vazão, entrando com o diâmetro aqui, nós conseguimos calcular a perda de carga unitária e saber o quanto de energia é consumido em determinado trecho de tubulação, seja se for a perda de carga distribuída ao longo da tubulação, seja se for uma perda de carga localizada devido a alguma conexão ou algum registro ou algo do tipo, tá? Então, essa é a fórmula que nós usamos, né? No caso, para PVC, né? Que é tubos lisos, essa segunda, tá? Mas se um dia você for dimensionar e estiver utilizando um outro tipo de tubulação, que for rugosa, só é usar essa fórmula aqui de cima, né? Muda pouca coisa, mas, enfim, temos que usar a fórmula correta. E é isso, meu povo. A ideia aqui foi a gente trabalhar essa parte mais conceitual, né, de perda de carga, por isso que eu só apresentei a fórmula para vocês, mas nós vamos exercitar, né, eu vou fazer com vocês um exercício, quando a gente for dimensionar a estação elevatória, e nesse exercício eu vou deixar para vocês lá o cálculo da perda de carga unitária, a gente vai utilizar essa fórmula várias vezes. Agora, vou só chamar a atenção para um detalhe. Aqui você precisa usar calculadora científica, né? Que tem disponível aí no seu computador ou no celular. Não é a calculadora normal. Por quê? Porque você vai ter que elevar um número aqui a um expoente negativo, né? Menos 4,75. Tá? E aqui também, ó, elevar a 1,75. Eu acho que na calculadora normal só tem a elevada ao quadrado. No máximo, se tiver, né? Às vezes nem tem isso. Então, só ficar atento, tá? Bom, gente, então é isso sobre conteúdo de perda de carga. Espero que tenha sido bem proveitoso para você, tá? Não se acanhe se lá na frente, quando a gente estiver dimensionando perda de carga e você tiver alguma dúvida sobre algum elemento, você voltar aqui nessa videoaula e tirar suas dúvidas e esclarecer sobre perda de carga, tá bom? Então, estamos juntos e até a próxima videoaula.